Esta é a história de 20 dos bebés Nepo mais inúteis do clássico Tinseltown. A velha Hollywood. A terra dos sonhos, estrelas e lendas. Mas por trás das faces icônicas que moldaram a era de ouro do cinema, há outra história. Os filhos e filhas dessas lendas, nascidos sob os holofotes, mas muitas vezes perdidos em seu brilho. Hoje, exploramos os Nepo Babies esquecidos e ofuscados do antigo Hollywood, aqueles que herdaram os holofotes, mas nunca conseguiram encontrar seu próprio lugar. Edward G. Robinson Jr. Nossa jornada começa com Edward G. Robinson Jr., filho do inimitável Edward G. Robinson, o homem que definiu o gênero de gangster em filmes como Little Caesar. A poderosa voz e presença imponente de seu pai fizeram dele um dos atores mais respeitados da época. Mas Jr., ele tinha uma história diferente. Desde o momento em que Edward Jr. entrou em Hollywood, as expectativas eram enormes. Seu pai era um titã, seu legado, lendário. Mas a carreira de Jr. foi bem diferente da de seu pai. Ele apareceu em uma série de filmes B e papéis televisivos esquecíveis, títulos como Tank Battalion e Some Like It Hot, como personagem secundário, mas nunca conseguiu sair da imensa sombra de seu pai. Robinson Jr. lutava não apenas com as pressões da fama familiar, mas também com demônios pessoais. Sua vida tornou-se uma trágica saga de tabloides. Confrontos com a lei, lutas contra o vício e constantes murmúrios sobre sua incapacidade de estar à altura do nome Robinson. Os estúdios o contrataram pelo fator curiosidade, mas o público nunca se importou muito. No final dos anos 1950, a carreira de Jr. tinha se esfriado. Enquanto seu pai continuava a conquistar respeito dentro e fora das telas, Edward G. Robinson Jr. se tornou mais um exemplo de advertência do que um sucesso em Hollywood. Ele é lembrado hoje não por nenhuma atuação de destaque, mas como um exemplo de como até mesmo o holofote mais brilhante pode lançar a sombra mais longa. No final, o legado dos Robinson permaneceu intacto, mas a parte de Jr. nele é pouco mais do que uma nota de rodapé. Um lembrete de que, em Hollywood, laços de família nem sempre são suficientes. Douglas Fairbanks Jr. Em seguida, chegamos a Douglas Fairbanks Jr., um nome que ressoa com a realeza cinematográfica. Seu pai, Douglas Fairbanks Sr., foi um dos fundadores de Hollywood, estrela de épicos de capa e espada, como O Sinal de Zorro, e cofundador da United Artists. Fairbanks Sr. foi o original rei de Hollywood, conhecido por seu charme, atletismo e presença imponente. Então, quando Douglas Fairbanks Jr. entrou em cena, o mundo assistiu com curiosidade e grandes expectativas. Jr. era indiscutivelmente bonito, sofisticado e compartilhava a boa aparência do pai. Mas ele tinha o mesmo magnetismo, o mesmo talento? Não exatamente. Fairbanks Jr. conseguiu trabalho em Hollywood, aparecendo em filmes como O Prisioneiro de Zenda e Gunga Din. Mas, embora sua carreira fosse estável, nunca alcançou as alturas icônicas de seu pai. Os críticos notaram que suas atuações eram sólidas, mas raramente notáveis. Parecia faltar-lhe a centelha audaciosa que fez de seu pai uma verdadeira lenda. O que distinguiu Douglas Jr., no entanto, foi a sua determinação em criar um espaço além da sombra do seu sobrenome. Ele serviu com distinção na Segunda Guerra Mundial, ganhando honras e respeito fora de Hollywood. Mas quando se tratava de cinema, ele era frequentemente escalado como o galã romântico, ou o parceiro sofisticado, não como o protagonista principal. Olhando para trás, Douglas Fairbanks Jr. não foi um desastre. Ele era um ator competente e viveu uma vida plena e interessante. Mas nos anais da história de Hollywood, ele é um clássico Nepo Baby, famoso por associação, superado pela própria lenda que lhe deu o nome. No panteão da terra do cinema, Douglas Jr. é lembrado mais por suas relações do que por qualquer coisa que realmente tenha feito. John Barrymore Jr., também conhecido como John Drew Barrymore. Poucos nomes evocam o romance e a tragédia da antiga Hollywood como Barrymore. Os Barrymores foram a primeira dinastia de atores da América. John Barrymore, o grande perfil, era reverenciado por sua gravidade shakespeariana e carisma. Mas seu filho, John Drew Barrymore, herdou não apenas o talento de seu pai, mas também sua instabilidade. A carreira de John Drew Barrymore começou com promessa. Ele era surpreendentemente bonito, com aquele inconfundível visual Barrymore. Papéis iniciais em filmes como
como The Sundowners e High School Confidential, insinuavam um futuro promissor, mas logo surgiram problemas. Questões pessoais, confrontos com a lei e lutas contra abuso de substâncias desviaram seu potencial. Os estúdios tornaram-se cautelosos, os diretores frustrados. Sua vida tornou-se um ciclo de segundas chances desperdiçadas. Ele desapareceu de filmagens, falhou em comparecer a projetos e entrou em conflito com chefes de estúdio. Enquanto o nome de seu pai lhe abria portas, sua falta de confiabilidade o impedia de avançar. No final dos anos 1960, John Drew Barrymore foi colocado na lista negra para grandes produções de Hollywood. A maldição dos Barrymore parecia inevitável. Seus últimos anos foram marcados por pobreza e doença, um contraste marcante com o glamour dos tempos áureos de sua família. E ainda assim, seu legado não foi completamente perdido. Sua filha, Drew Barrymore, acabaria por encontrar seu próprio sucesso, simbolicamente quebrando o ciclo familiar. John Drew Barrymore permanece como um estudo de caso de como mesmo a linhagem mais lendária não pode garantir sucesso. Sua história é um conto de advertência sobre o lado mais sombrio de Hollywood, as pressões da fama, a luta pela identidade e o pesado custo de viver à sombra de uma lenda. Diana Barrymore. Nossa próxima história permanece com os Barrymores. Diana E. Barrymore, filha de John Barrymore e meia-irmã de John Drew Barrymore. Diana nasceu em meio a privilégio e expectativa, mas sua vida seria marcada por escândalo e tristeza. Desde o início, Diana parecia destinada ao estrelato. Ela era linda, elegante e herdou o charme inconfundível dos Barrymore. Hollywood a abraçou, ansioso para moldá-la como a próxima grande estrela. Ela conseguiu papéis em filmes como Nightmare e Between Us Girls. No entanto, apesar da expectativa, as performances de Diana raramente impressionaram críticos ou o público. Fora das telas, a vida de Diana foi marcada por dependência e relacionamentos abusivos. Tabloides exploraram suas desventuras, casamentos fracassados, internações e colapsos públicos. As lutas do pai dela com o álcool e os romances tumultuosos tornaram-se os dela, repetidos em detalhes dolorosos para uma nova geração de colunistas de fofoca. No início dos 30 anos, a carreira de Diana em Hollywood estava acabada. Sua autobiografia de 1957, Too Much, Too Soon, narrou sua dramática ascensão e queda, mas ofereceu pouca esperança de retorno. Tragicamente, ela morreu aos 38 anos, sua vida interrompida pelas mesmas forças que assombraram seu pai. A história de Diana Barrymore é um capítulo assombroso na saga dos Nepo Baby, prova de que o sonho de Hollywood pode rapidamente se tornar um pesadelo. Ela permanece como um símbolo de como a fama familiar pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, e como nem todos os legados valem a pena serem herdados. Lily Damita Jr., Sean Flynn. Quando você é filho de Errol Flynn, herói do cinema de ação da era dourada de Hollywood, as expectativas são altíssimas. Sean Flynn, filho de Errol Flynn e da atriz francesa Lily Damita, parecia destinado à aventura e ao estrelato, mas a vida tinha outros planos. Sean herdou a boa aparência do pai e um toque daquele charme sedutor. Depois de alguns papéis menores em filmes como Son of Captain Blood e Mission to Venice, ficou claro que Hollywood estava menos interessada no talento de Sean e mais no seu nome famoso. A imprensa adorava compará-lo a seu pai, mas o público ficava desapontado. Ele simplesmente não tinha aquele magnetismo extraordinário que fez de Errol uma lenda. Frustrado com a atuação, Sean procurou propósito em outro lugar, voltando-se para o fotojornalismo. Nos anos 1960, ele se tornou correspondente de guerra, cobrindo o conflito no Vietnã e no Camboja. Tragicamente, Sean Flynn desapareceu em 1970 enquanto estava em uma missão no Camboja. Presumido capturado e morto, seu destino permanece um mistério até hoje. A vida de Sean Flynn foi marcada pelo mesmo espírito inquieto de seu pai, mas sua carreira em Hollywood foi breve e esquecível. Em última análise, ele é lembrado mais por seu trágico desaparecimento e por ser filho de um ícone, do que por qualquer contribuição ao cinema. Sean Flynn é um caso clássico de filho de famoso, tendo todas as oportunidades, mas acaba ofuscado pela lenda que veio antes. Anthony Quinn Jr. Francesco Quinn. Anthony Quinn foi um vencedor do Oscar 2 vezes, uma presença marcante em filmes como Zorba, O Grego e Lawrence da Arábia. Seu filho, Fran,
Francesco Quinn herdou sua aparência marcante e seu famoso sobrenome. Mas como acontece com muitos filhos de celebridades, isso não foi suficiente para garantir um lugar duradouro na história de Hollywood. Francesco tentou a sorte na atuação, conseguindo papéis em filmes como Platoon e em programas de TV como Jag e 24. Mas apesar de um fluxo constante de trabalho, a carreira de Francesco nunca atingiu o patamar da de seu pai. Ele frequentemente interpretava papéis secundários, faltando a gravidade e o carisma que fizeram de Anthony Quinn uma lenda. Fora das câmeras, Francesco procurou se afastar da sombra do pai, envolvendo-se em escrita e produção. Mas o interesse da indústria nele era frequentemente mais sobre sua linhagem do que sobre seu talento. Ele permaneceu um eterno, aquele cara, nas folhas de elenco, reconhecível, mas nunca notável. Tragicamente, Francesco Quinn morreu jovem, aos apenas 48 anos, após um ataque cardíaco. Embora tenha desfrutado de uma carreira mais longa e estável do que alguns nesta lista, ele permanece como outro exemplo do desafio de estar à altura de um pai lendário. Em Hollywood, sobrenomes podem abrir portas, mas é preciso algo mais para mantê-las abertas. Carolyn Jones, filha do produtor Isadore Fries Freleng. Embora o nome Carolyn Jones seja mais conhecido pela icônica Morticia Addams, a outra Carolyn Jones, filha do famoso animador e produtor Isadore Fries Freleng. Fries Freleng foi o gênio criativo por trás de Looney Tunes, mas a carreira de sua filha nunca deixou realmente uma marca. Tentando aproveitar as conexões da indústria de seu pai, Carolyn Jones fez testes para uma variedade de papéis na televisão e no cinema. Infelizmente, a carreira dela não decolou. Apesar de algumas aparições menores, ela nunca encontrou a centelha que acende a ascensão de uma estrela. Hollywood é uma cidade difícil, e para os Nepo Babies, o escrutínio é ainda mais intenso. Os esforços de Carolyn para encontrar sua própria identidade em uma cidade obcecada por pedigree apenas pareciam destacar sua falta de realizações significativas. Ao contrário de seu pai, cujo trabalho continua a entreter gerações, o nome de Carolyn rapidamente desapareceu da memória. A história de Carolyn Jones é uma nota de rodapé nos vastos anais de Hollywood, um lembrete de que mesmo com as melhores conexões, o verdadeiro sucesso nunca é garantido. E, enquanto os desenhos do seu pai continuam a inspirar risos, sua própria experiência com a fama serve como uma lição de como os sonhos de Hollywood podem ser efêmeros. A filha de Jane Powell, Lindsay Cavalli. Jane Powell foi uma das maiores estrelas musicais da MGM, celebrada por sua voz pura e presença cativante em clássicos como Sete Noivas para Sete Irmãos. Sua filha, Lindsay Cavalli, herdou a beleza e os contatos de sua mãe, mas não a trajetória de carreira. Lindsay experimentou atuar e modelar, fazendo breves aparições em alguns papéis na TV e em editoriais de revistas. Hollywood, no entanto, demonstrou pouco interesse duradouro. Produtores e diretores de elenco foram rápidos em chamá-la para testes, intrigados por sua linhagem, mas as ofertas nunca se traduziram em papéis principais. Em vez disso, a imagem pública de Lindsay era a de uma socialite, vista mais frequentemente em festas e estreias do que na frente de uma câmera. Colunas de fofocas ocasionalmente a ligavam a solteiros elegíveis, mas raramente a um projeto bem-sucedido. Ela acabou se retirando dos holofotes, optando por uma vida mais tranquila, longe do olhar implacável de Tinseltown. Em um mundo que espera que os filhos de estrelas brilhem com a mesma intensidade, a história de Lindsay Cavalli é um lembrete de que, às vezes, o maior legado é escolher um caminho diferente. Ela continua sendo um clássico Nepo Baby, famosa por seus laços familiares, não por deixar uma marca indelével em Hollywood. Filha de Linda Darnell, Charlotte Mildred, Lola Ladd. Linda Darnell foi uma das atrizes mais bonitas dos anos 40, estrelando sucessos como Forever Amber e A Letter to Three Wives. Sua filha, Charlotte Mildred, Lola Ladd, entrou na órbita de Hollywood com esperanças de continuar o legado da mãe. Mas a jornada foi breve. Lola fez várias tentativas de entrar no cinema e na televisão, participando de pequenos papéis e fazendo testes para diversos papéis, mas o entusiasmo nunca se manteve. Apesar das portas que a reputação de sua mãe abriu, Lola lutou para se destacar em uma cidade cheia de aspirantes a estrelas. Com o passar dos anos, suas aspirações de carreira deram lugar a uma existência mais tranquila, longe das pressões e expectativas de Hollywood. A história de Lola é de uma promessa não cumprida, não por falta de oportunidade, mas por falta daquele esquivo algo
fator que transforma potencial em estrelato. No final, o contato de Lola Led com a fama de Hollywood foi breve. Um lembrete de que até os nomes mais bonitos de Hollywood podem cair no esquecimento em uma única geração. A filha de Lana Turner, Cheryl Crane. Lana Turner personificava o estrelato de Hollywood. Incrivelmente bela, infinitamente glamurosa e o centro de alguns dos maiores escândalos da época. Sua vida dentro e fora das telas era lendária. Mas para sua única filha, Cheryl Crane, o foco parecia mais uma lâmpada de interrogatório do que um abraço caloroso. Nascida em um mundo de tapetes vermelhos e flashes de câmera, a infância de Cheryl foi marcada pelo caos e excesso da celebridade de sua mãe. No entanto, o nome de Cheryl ficaria para sempre ligado a um único evento chocante. Em 1958, com apenas 14 anos, Cheryl esfaqueou mortalmente o namorado abusivo de sua mãe, Johnny Stompanato, durante uma violenta confrontação em sua casa. O incidente foi considerado homicídio justificável, mas a frenesia da mídia foi implacável. A adolescência de Cheryl foi dissecada pelos tabloides, sua privacidade uma memória distante. Apesar de ser jogada na infâmia, Cheryl Crane nunca buscou seriamente a atuação ou a fama. Em vez disso, passou a vida tentando forjar sua própria identidade, longe dos olhares curiosos do público. Cheryl tornou-se autora, escrevendo 2 memórias que exploravam sua turbulenta juventude e o notório incidente que definiu sua adolescência. Mais tarde, ela construiu uma carreira bem-sucedida no setor imobiliário, preferindo a calma da vida privada às tempestades dos escândalos de Hollywood. A história de Cheryl é um lembrete claro de que nem todo filho de famosos busca os holofotes e que os fardos da fama podem ser tão pesados quanto seus privilégios. Enquanto o legado de Lana Turner vive através de seus filmes, Cheryl Crane é mais lembrada pelas manchetes que nunca quis do que por uma carreira em Hollywood que nunca buscou. Sua vida é um poderoso testemunho dos custos ocultos de crescer sob os holofotes de Hollywood. Jackie Cooper. Hollywood Jr. não é estranho ao fenômeno das estrelas mirins, e poucas foram mais brilhantes nos primeiros anos do que Jackie Cooper Sr. Como o rosto precoce em The Champ e Skippy, Cooper estabeleceu um alto padrão de sucesso desde jovem. Entra Jackie Cooper Jr., seu filho, que aprenderia da maneira difícil que a fama raramente é herdada. Os primeiros anos de vida de Jr. foram moldados pelo legado de seu pai, um prodígio que continuou a atuar e dirigir até a idade adulta. Ainda assim, Jackie Cooper Jr. nunca conseguiu recriar sequer uma fração do carisma inicial de seu pai ou, posteriormente, sua longevidade na carreira. Apesar de esforços ocasionais para seguir a carreira de ator, ele rapidamente desapareceu de qualquer radar significativo de Hollywood. As ofertas que surgiram geralmente resultavam de conexões familiares e o público raramente percebia. Em vez disso, a presença de Jackie Cooper Jr. em Hollywood se tornou uma história do que poderia ter sido. A expectativa sempre existiu, de que o filho de uma estrela mirim pudesse continuar de onde o pai parou, mas a magia simplesmente não estava lá. Para Jr., os portões do estúdio que se abriram com seu nome revelaram pouco mais do que um mundo, onde talento e carisma não podiam ser transmitidos como uma herança de família. Hoje, o legado Cooper é preservado no trabalho do pai, enquanto Jackie Cooper Jr. se tornou uma figura esquecida, um Nepo Baby, cuja história nos lembra que o estrelato infantil é difícil de duplicar, mesmo dentro da mesma linhagem. Na grande tapeçaria de Hollywood, Jr. é um fio quase invisível, notado apenas por sua relação com um antecessor muito mais famoso. Os filhos de Bing Crosby, Dennis, Philip e Lindsay Crosby. A voz de Bing Crosby é o som de uma geração. Um crooner, cujo White Christmas está entrelaçado no tecido da cultura americana. Com uma fortuna e reputação construídas em uma voz de ouro e presença nas telas, o legado de Bing era enorme. Naturalmente, todas as atenções se voltaram para seus filhos, Dennis, Philip e Lindsay Crosby, quando tentaram reclamar seu espaço no estrelato. Os irmãos Crosby formaram um grupo de canto, ocasionalmente se apresentando na televisão e até gravando alguns discos juntos. Mas a sombra do pai era insuperável. O público ouvia ecos de Bing, mas nunca o real. E as harmonias dos rapazes nunca capturaram a magia ou o carisma que definiram a carreira do pai deles. Individualmente, cada um dos filhos de Crosby tentou ingressar na atuação.
Mas os resultados foram, no melhor dos casos, decepcionantes. Papéis menores, pequenas participações e aparições de novidade compunham a maior parte das suas filmografias. Com o passar dos anos, problemas pessoais, lutas contra o vício, depressão e o escrutínio público tornaram-se mais notórios do que qualquer realização criativa. Apesar das tentativas ocasionais de reviver suas carreiras ou capitalizar a nostalgia, Dennis, Philip e Lindsay permaneciam perpetuamente à sombra de seu pai. O nome de Bing Crosby abria portas, mas não corações. Em uma cidade obcecada por estrelas, os filhos de Crosby tornaram-se exemplos de advertência. Você pode herdar um sobrenome, mas não o talento ou a capacidade de permanência que fizeram do pai deles um ícone. Tragicamente, tanto Lindsay quanto Dennis Crosby tiraram suas próprias vidas. Um epílogo sombrio para a história de irmãos que nunca escaparam verdadeiramente do imenso peso das expectativas familiares. O legado dos Crosby é eterno. Mas para os filhos de Bing, seu encontro com a fama é lembrado principalmente como uma nota de rodapé em uma história muito maior. As filhas de Joan Bennett, Melinda e Stephanie Zimbalist. Joan Bennett era uma presença luminosa no clássico Hollywood. Seus papéis em filmes noir em Scarlet Street e The Woman in the Window lhe garantiram um lugar entre os elite da tela de prata. Suas filhas, Melinda e Stephanie Zimbalist, cresceram na órbita do estrelato, mas nunca capturaram seu próprio brilho. Apesar da fama e influência da mãe, as tentativas de Melinda e Stephanie de entrarem em Hollywood foram marcadas por falta de impulso. Melinda se envolveu em trabalhos nos bastidores e pequenos projetos de atuação, enquanto Stephanie perseguiu ambições semelhantes com pouco sucesso. As irmãs estavam presentes em eventos glamourosos e apareciam em colunas sociais, mas seus nomes nunca foram além de um sussurro nos círculos de elenco. O que tornava sua história ainda mais marcante era o contraste com outras estrelas familiares que conseguiram transformar seus sobrenomes em carreiras duradouras. Para as filhas Bennett, os obstáculos não foram por falta de oportunidade. Elas simplesmente não conseguiam transformar o acesso em conquistas. Com o tempo, ambas as mulheres recuaram do olhar público, suas incursões no cinema e na televisão, deixando pouca ou nenhuma marca duradoura. Hoje, o nome Bennett ainda é associado à era dourada de Hollywood, mas é o legado de Joan que permanece em destaque. As vidas de Melinda e Stephanie Zimbalist são lembretes de que, em uma cidade obcecada por linhagem, mesmo as conexões mais douradas não são suficientes se o público não responde. Para as filhas de Joan Bennett, a história é uma de retirada silenciosa, ofuscada pelo brilho duradouro de sua famosa mãe. O filho de Buster Keaton, Buster Keaton Jr. Buster Keaton é uma das figuras imortais do cinema mudo, o grande rosto de pedra, cujas acrobacias ousadas e expressão estoica faziam o público engasgar e rir na mesma medida. Seu filho, Buster Keaton Jr., poderia ter parecido destinado a uma grandeza similar, mas os deuses de Hollywood tinham outras ideias. Crescendo, Keaton Jr. estava rodeado por lendas. Ele fez várias aparições como ator mirim e até atuou no palco, mas seus papéis nunca evoluíram para uma carreira significativa em Hollywood. A expectativa de que ele herdaria a destreza física e o tempo cômico do pai se mostrou irrealista. Enquanto seu pai dominava cada cena com um atletismo e inventividade impressionantes, Buster Jr. lutava para encontrar papéis que o distinguissem de alguma forma significativa. Os estúdios que antes clamavam pelo gênio do Keaton mais velho nunca souberam exatamente o que fazer com o filho dele. Ele encontrou trabalho ocasional na televisão, mas sempre como um ator periférico. Ao contrário do pai, cuja presença revolucionou a comédia no cinema, Buster Jr. era pouco mais do que uma curiosidade. Uma nota de rodapé em uma história muito maior. À medida que os anos passaram, a carreira de Keaton Jr. caiu na obscuridade. Ele encontrou uma vida mais tranquila, longe das telas, mas sua história continua sendo um exemplo clássico das pressões que vêm com ser filho de um verdadeiro original. Para Buster Keaton Jr., o nome da família era tanto uma bênção quanto uma maldição, um passaporte para Hollywood, mas também um lembrete perpétuo do que ele nunca poderia igualar. Patricia Hitchcock, filha de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, o arquiteto dos thrillers psicológicos que definiram uma era. Sua filha, Patricia Hitchcock, parecia destinada a se tornar uma figura no mundo que seu pai construiu. Mas a carreira de Patricia, embora entrelaçada com a de seu
Os limites impostos pelo nepotismo. Patricia Hitchcock apareceu em vários dos filmes mais icônicos de seu pai, incluindo Pacto Sinistro e um pequeno papel em Psicose. Ela era competente, até charmosa em suas performances, mas os papéis que interpretava eram sempre menores, nunca transformadores. Críticos e o público a viam como uma extensão do controle de Hitchcock. Uma presença confiável, sim, mas não uma estrela que se destacasse por conta própria. Quando Patricia tentou aventurar-se além da sombra de seu pai, os papéis tornaram-se cada vez mais escassos. Os diretores de elenco viam-na como um acessório de Hitchcock em vez de uma protagonista, e as ofertas refletiam essa visão limitada. Apesar das tentativas de entrar na televisão, ela nunca conseguiu redefinir-se fora da órbita de seu pai. A história de Patricia Hitchcock é emblemática do paradoxo do nepotismo em Hollywood. Seu nome e acesso eram incomparáveis, mas sua carreira foi, em última análise, limitada pelas próprias conexões que a tornaram possível. Embora sua presença nos filmes de seu pai seja um ponto de curiosidade para cinéfilos, é o gênio de Alfred que perdura. Patricia, apesar de todos os seus esforços, permanece como um lembrete de que, mesmo na família de um diretor, o holofote não é facilmente compartilhado. Filho de Deanna Durbin, Peter David. Deanna Durbin era a queridinha da Universal Pictures, uma soprano cuja exuberância juvenil e apelo de bilheteria ajudaram a resgatar um estúdio da falência. Seu filho, Peter David, cresceu em um lar marcado tanto pela fama quanto pelo isolamento, pois a própria Durbin afastou-se de Hollywood no auge de sua carreira. Quando Peter tentou entrar na indústria do entretenimento, encontrou o caminho muito mais difícil do que o de sua mãe. Apesar do interesse inicial, ele não conseguiu se destacar nem no cinema nem na televisão. Diretores de elenco estavam curiosos sobre o filho de Deanna Durbin, mas as audições de Peter raramente se traduziam em papéis, e sua carreira nunca avançou além dos créditos mais insignificantes. Parte do desafio de Peter era o peso da expectativa. O poder estelar e a voz da sua mãe eram quase míticos aos olhos dos executivos de estúdio. Mas Peter, sem aquele carisma ou talento especial, foi rapidamente esquecido. Com o tempo, seu nome caiu no esquecimento, ressurgindo apenas em notas biográficas sobre sua famosa mãe. Para Peter David, a lição foi clara. As portas de Hollywood podem se abrir para Nepo Babies, mas não permanecem abertas a menos que se possa oferecer algo realmente único. Sua história é mais um exemplo de como os filhos de lendas muitas vezes permanecem na longa e fria sombra da fama dos pais. O filho de Dorothy Lamour, John Ridgely Howard. Dorothy Lamour foi a rainha dos filmes da série Road to. Seu sarong e voz sedutora a tornaram uma figura constante na era de ouro de Hollywood. Seu filho, John Ridgely Howard, parecia destinado ao estrelato graças às portas abertas pela fama de Lamour. John fez tentativas iniciais de entrar na atuação, fazendo testes para cinema e televisão. Hollywood, sempre ávido por capitalizar a fama de nomes conhecidos, foi inicialmente receptivo, mas logo ficou claro que John não tinha o encanto que tornava sua mãe tão cativante. Seus testes de tela foram educados, até promissores, mas, no final, esquecíveis. Frustrado pela falta de papéis significativos, John desviou seu foco de Hollywood, buscando uma vida longe dos holofotes. Embora seu sobrenome garantisse atenção nos eventos da indústria, isso não se traduzia em oportunidades reais. Os estúdios que antes corriam para a porta de sua mãe tinham pouco interesse em seu filho. A história de John Ridgely Howard é discreta. Um nepo baby que aprendeu cedo que o interesse da indústria era superficial e que o verdadeiro estrelato requer mais do que apenas um nascimento afortunado. Ele permanece como um exemplo de como a fama pode pular uma geração, deixando apenas ecos onde antes havia aplausos. Samuel Goldwyn Jr. Samuel Goldwyn era a realeza de Hollywood, um produtor pioneiro cujo nome ainda está associado ao rugido do leão da MGM. Seu filho, Samuel Goldwyn Jr., herdou os recursos e conexões que poderiam tê-lo transformado em um magnata por direito próprio. Mas o impacto de Jr., embora não destituído de mérito, nunca igualou a sombra colossal lançada por seu pai. Goldwyn Jr. trabalhou como produtor, envolvido em filmes independentes e televisão. Ele tinha um olho para o talento e um entendimento do negócio, mas nunca alcançou a singular transformação.
poder formativo que seu pai exercia na era de ouro de Hollywood. Embora sua produtora tenha lançado alguns filmes respeitados, o Júnior permaneceu uma figura nos bastidores, raramente no centro das atenções da indústria. Onde Samuel Goldwyn Sr. construiu um império e uma marca, as contribuições do Júnior foram medidas e, muitas vezes, passaram despercebidas. Em um negócio obcecado por escala e impacto, ser meramente competente pode parecer um fracasso, especialmente com um sobrenome como Goldwyn. À medida que os anos passaram, Samuel Goldwyn Jr. encontrou satisfação em empreendimentos mais tranquilos. Mas seu legado é mais de herança do que de inovação. Sua história é um estudo na diferença entre gerir a fama e criá-la. Uma lacuna que mesmo as conexões mais profundas de Hollywood nem sempre conseguem preencher. O filho de Franchot Tone, Thomas Tone. Franchot Tone era uma presença elegante na tela, com atuações notáveis em filmes como Revolta a Bordo e Cinco Covas no Egito. Seu filho, Thomas Tone, esperava capturar um pouco do charme sofisticado de seu pai e deixar sua própria marca em Hollywood. Mas, como muitos filhos de famosos antes dele, a jornada seria curta e, em grande parte, esquecida. Thomas fez algumas aparições em pequenos papéis, com seu sobrenome oferecendo-lhe um nível de acesso que outros só podiam sonhar. No entanto, os holofotes nunca demoraram. Críticos e público encontraram pouco nas performances de Thomas que merecesse mais atenção. A máquina de Hollywood, implacável em sua demanda por novos rostos e grandes talentos, rapidamente seguiu em frente. Com o tempo, Thomas Tone afastou-se da vida pública, sua breve passagem por Hollywood existindo principalmente em velhas notícias de jornal e anedotas familiares. Ao contrário de seu pai, cujo legado perdura em filmes clássicos, Thomas é um lembrete de que conexões não são substituto para carisma de estrela. Para cada família celebrada em Hollywood, há ramos que produzem pouco fruto. Uma simples realidade no jardim da fama. O filho de Yvonne De Carlo, Bruce Morgan. Yvonne De Carlo encantou o público como Lily Munster e como a esposa de Moisés em Os 10 Mandamentos. Seu filho, Bruce Morgan, entrou na indústria como ator mirim, seu caminho facilitado pela fama e conexões de sua mãe. Mas, à medida que os anos passavam, a carreira de Bruce desbotou quase tão rápido quanto começou. Bruce apareceu em alguns episódios de televisão e papéis menores, mas os diretores de elenco que antes cortejavam sua mãe ficaram indiferentes. Apesar do acesso e do nome, Bruce nunca desenvolveu as habilidades ou o carisma para causar uma impressão duradoura na indústria. Hollywood, com sua memória curta e ainda menos paciência, rapidamente seguiu em frente. À medida que envelhecia, Bruce escolheu uma vida mais tranquila longe das telas, construindo um tipo diferente de sucesso, longe das demandas implacáveis de Hollywood. Sua história encerra nossa lista, uma última lembrança apropriada de que em Tinseltown, os filhos das estrelas podem herdar oportunidades, mas não o destino. Para Bruce Morgan, como para tantos filhos de famosos, o legado familiar é tanto um presente quanto um fardo. No final, sua história é uma leve nota de rodapé à genialidade de sua mãe. Um lembrete de que a magia da velha Hollywood, tão difícil de definir, é ainda mais difícil de transmitir. E aí está, 20 filhos de famosos da velha Hollywood, cujas histórias provam que a fama nem sempre é herdada. Alguns viveram à sombra de lendas, outros foram consumidos por ela. Mas todos nos lembram que os holofotes podem ser tão caprichosos quanto brilhantes. Se você gostou deste retorno ao clássico Tinseltown, deixe-nos saber suas opiniões nos comentários abaixo. Não se esqueça de clicar no botão de curtir, compartilhar este vídeo com outros amantes de filmes e se inscrever em nosso canal para mais mergulhos profundos na história de Hollywood. Obrigado por assistir e até a próxima. Continue assistindo os filmes antigos.